Fala pessoal, muito bom dia para você que está assistindo esse vídeo gravadinho e a repercussão de Los Angeles Lakers e Indiana Pacers. O Lakers se recupera da derrota para o Denver Nuggets e literalmente se recuperou mesmo. Alex, mas porra, como é que você perde para o Denver e se recupera contra o Indiana Pacers? Porque o Denver ontem foi massacrado pelo New York Knicks. E ainda teve um detalhe, né? Jamal Murray saiu com uma torção no tornozelo. É claro, o Lakers joga contra o Denver só no próximo sábado, a terceira partida na temporada, e é claro que o Jamal vai estar de volta. Mas, independente disso, o Lakers voltou à quadra com um compromisso formal e que tinha que ser cumprido, né? Vencer, né? Tá lá na cartilha. Time com uma campanha igual a do Indiana Pacers, você tem que ganhar o jogo. Mesmo que esteja desfalcado, não interessa, você tem que ganhar. E acabou ganhando com um primeiro quarto daqueles do mágico, né? Luquita ontem, que disse que estava se sentindo muito bem das pernas, né? E aparentemente foi isso que a gente viu, né? Um primeiro quarto espetacular com ele metendo 22 pontos no primeiro quarto. E olha que a média dele na temporada é de 11. Ele simplesmente dobrou a média e fez o Lakers abrir uma vantagem ali de 10, 12, 15 pontos que foram mantidos durante toda a partida. No terceiro, início do quarto período, a gente ainda ampliou isso daí, dando a possibilidade para que o garbage time entrasse em quadra ali por volta de 5, 4 minutos do último período para poder descansar a rapaziada. E o Luka só jogou 3 quartos, foi o necessário para ele fazer os 44 pontos da partida. Ele realmente ontem estava virado no giraia. E para vocês terem uma ideia do quanto o Luka estava quentíssimo no jogo, ele simplesmente conseguiu meter 7 bolas de 3 de 14 tentativas, ou seja, ele estava com a mão embraçada com 55%, com 50% de aproveitamento nas bolas de 3 e terminou o jogo com mais de 50, quase 60% de aproveitamento nas bolas de quadra, ou seja, um verdadeiro espetáculo. E não só isso, né? O espetáculo ainda foi maior porque ele acertou 9 de 10 lances livres, ou seja, um aproveitamento de 90%, e na questão defensiva, 3 roubos de bola e 2 tocos. Quer dizer, tomou conta da brincadeira ofensivamente e ajudou ativamente na questão defensiva. E para vocês terem uma noção, né, do tamanho dessa brincadeira chamada Luka Doncic contra o Indiana Pacers na noite de ontem, ele simplesmente ele agora é o 4º jogador da história do Lakers a registrar 10 ou mais jogos com 40 pontos em uma temporada, juntando simplesmente esse time tenebroso de Kobe Bryant, que fez isso 4 vezes, Elgin Baylor, que fez isso 3 vezes, e também Jerry West, que fez isso por 3 vezes. Quer dizer, é sacanagem, é brincadeira. E um outro detalhe, né? Se ele já fez 10 vezes isso nesta temporada, ele, durante esse período que ele está no Lakers, é a 12ª vez que ele faz isso. E ele acabou ultrapassando Gayle Goodrich, que tinha 11 vezes essa marca, e se tornando o 9º jogador com mais jogos de 40 pontos na história da franquia, né? Ele fez isso, ele já está ali no mesmo nível que Kobe, de Baylor e Jerry West numa temporada, e agora já é o 9º em toda a história do Lakers. E a tendência, vocês sabem, né? É crescer cada vez mais nessas listas de recordes, né? A vitória de ontem levou o Lakers à 38ª vitória contra 25 derrotas. E como eu falei, com a derrota do Denver Nuggets para o Knicks,
o Lakers acabou, digamos, recuperando o terreno perdido da derrota. Claro que não é a mesma coisa você ganhar do Denver lá em Denver e ganhar do Pacers dentro da Crypto Arena. O Lakers, com a derrota de anteontem para o Denver, deixou a questão do confronto direto empatado. O Lakers tem uma vitória na Ball Arena e uma derrota também na Ball Arena. O terceiro jogo vai ser em Los Angeles e essas equipes só se enfrentam 3 vezes na temporada. Então, é obrigação do Lakers impor uma vitória dentro da Crypto para cima do Denver. Claro, primeiro para o nosso ego, né? E segundo, porque por ser um confronto direto, lá no próximo sábado, e a gente não sabe o que vai acontecer durante a semana antecipada a esse jogo, qual vai ser os resultados e qual vai ser o significado de Lakers e Denver no próximo sábado. Pode ser muito bem que os times estejam ali empatados ou o Lakers atrás por uma derrota e vencendo o Denver, assume a posição do Denver e impõe a vitória no confronto direto. Se lá no final da temporada regular tiver empatadinho, o Lakers leva vantagem. É isso que o Lakers tem que ter em mente, levar vantagem no confronto direto e meio que marcar a melhor possibilidade para poder ter uma classificação e um início de playoff bem mais tranquilo. É isso aí, gente. Não tem muito o que se fazer de diferente dessa situação. Ontem, uma atuação bem razoável do Hachimura, mais uma, né? Sequência aí de 2 jogos razoáveis dele. Não vou dizer que está bem, não vou dizer que está mal, mas deu uma melhoradinha pelo que ele vem feito nas últimas partidas. Então, ajudou um pouquinho, ficou em quadra 23 minutos. A surpresa mais uma vez, foi o retorno de Vandão à rotação, e o Vando, né, com a ausência de LeBron, com a ausência de Ayton, com a ausência de Kleber, ganhou bastante minutos, 21 para ser mais exato, e aí a deficiência, né, na posição de pivô, porque a gente só tinha o Jackson Hayes, que já entrou como titular e ficou 25 minutos em quadra, fez com que o Vando meio que trabalhasse ali, ajudando o Drew Time, que era o substituto direto do Jackson Hayes na rotação, na posição de pivô. Claro, o Drew Time nada tem a ver, né, com a qualidade física que tem o Jackson Hayes. O Drew Time já é mais devagarzão, obviamente tem um pouco mais de categoria, mas foi muito pouco acionado dentro do jogo, né? Acabou até fazendo ali seus 4 pontinhos, mas não teve tantas ações assim. Mas ajudou, né, dos deslocamentos, fazendo espaçamento de quadra. Mas quem realmente, efetivamente, trabalhou muito bem ali na posição, entre aspas, de pivô, foi o Vandão. O Vandão pegou 8 rebotes, conseguiu dar 3 assistências, teve um roubo de bola, né? Ou seja, foi um jogador que ajuda bastante na rotação e sempre vou bater nessa tecla, porque o cara fica alijado, né? Durante algumas partidas, não tem um segundo sequer em quadra. Eu não consigo entender. Sincero, honestamente, eu não consigo entender. Mas o nosso professor Pardal é desses, né? Ele quer que a gente não entenda. Fazer o quê? Fazer o quê? E, como eu falei, tivemos a ausência de LeBron, tivemos a ausência de Ayton e tivemos a ausência de Kleber, mais uma vez com problema nas costas. Não sei qual é a possibilidade do retorno do Kleber. Dizem que LeBron e Ayton podem retornar amanhã. É claro, eles estão naquela condição do dia a dia e a gente só vai saber amanhã, ali no horário da manhã, na parte da manhã, que a gente vai conseguir ter alguma noção. Olha o pleonasmo, né? Amanhã, na parte da manhã, complicado isso, né? Mas tinha que utilizar. A gente vai conseguir ter uma noção da escalação. E por que pela manhã? Porque o jogo é às 16h30. Não é jogo que vai acontecer lá para as 21 horas e a gente só vai ter essa informação beirando ali
4, 5, 6 horas da tarde. Então, pelo jogo ser bem cedo amanhã, por volta das 16h30, no horário de Brasília, e meio-dia e 30, meio-dia e meio no horário de Los Angeles, o horário do papá. Olha só que papá gostoso, hein? Com Lakers e Knicks em Los Angeles, claro. Pra gente aqui é quase um cafezinho da tarde. E então amanhã, na parte da manhã até umas 11 horas, meio-dia, a gente já vai ter uma noção se Ayton e LeBron podem realmente estar disponíveis para o jogo contra o New York Knicks, e como eu já falei e vou repetir, encaçapou, comeu vivo o rabo do Denver Nuggets ontem. E ainda nessa situação do jogo de ontem, muitos elogios a Kenar, muitos elogios a presença do Laravia por parte do Doncic. Aí eu já não entendi bem, né, se foi uma puxada de sardinha, porque é a horda das branquelas, mas o Laravia estava muito mal ontem nos arremessos. Eu sei, ele ajuda bastante defensivamente, eu sei que também não é uma obrigação muito grande da parte dele, tendo LeBron, Reeves e Luka nesse time para poder pontuar, mas ele tem que ter um pouquinho mais de parcimônia, porque cada arremesso esdrúxulo, cada airball daqueles, e mesmo assim o Luka, né, sempre ali passando a mãozinha para poder manter o vestiário ali com todo mundo com o ego bem levantado. Mas dentro dessa questão de ego levantado, Kenar realmente está fazendo bem diferente de quando nós tínhamos o Vicente, que, sincero e honestamente, não agregava rigorosamente nada. Poderia ser um cara muito bom de vestiário, mas se era para a gente ter um jogador, né, que necessitávamos ajudar na rotação, e ele só ser bom por ser bom de papo, ter uma cabeça legal no vestiário, aí não dá, né? Aí não dá. E a presença do Kenar, que ontem, aliás, não só ontem, né, mas a cada jogo vai tendo a sua minutagem maior, né, e ontem ele ficou em quadra 27 minutos, fez 15 pontos, o aproveitamento no field goal de 6 de 9, e o aproveitamento no perímetro 60%. Mas não foi só isso, tá? Mais uma vez, né, com essa ausência de pivôs e somente o Jackson Hayes na posição para poder resolver o problema, Kenar também ajudou e muito, pegando 7 rebotes e dando 3 assistências. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Pra vocês terem uma ideia, juntando o Vando com o Kenar, os dois terminaram a partida com 15 rebotes. E esses caras vieram do banco, né? Esses caras vieram no banco. Então, ajuda muito boa, né? Posicionamento muito bom e ainda uma mãozinha quentinha, sempre terminando o jogo aí com seus 15 pontinhos e só cada vez mais se assentando dentro da rotação. O Kenar, o que é muito importante, e só para lembrar, né? O cara chegou, tem 8, 9 partidas. Não tem mais do que isso. Então, ele realmente se integrou dentro do elenco, dentro da rotação de uma forma espetacular e é um cara que simplesmente veio para ajudar. E rapidinho, pessoal, vamos colocar aqui na tela como é que está a Conferência Oeste, né? Depois dos resultados de ontem, a gente sabe que o Thunder e os Spurs, que venceram no finalzinho o Clippers, já estão numa posição praticamente garantida de primeiro e segundo colocado. Claro, os Spurs ainda podem, de repente, roubar essa primeira posição do Thunder, mas, por enquanto, é algo que ainda está distante, até pelo fato que os Spurs teriam que ganhar 3 partidas e torcer para que o Thunder perca 3 partidas. Então, tem muita coisa para rolar embaixo dessa ponte para os Spurs roubarem essa posição do Thunder. O Timberwolves deu uma esticadazinha, está em terceiro com 23 derrotas, o Rockets em quarto com 23 derrotas, e ontem, apesar do Lakers ter perdido para o Nuggets na noite anterior, o Nuggets fez o favor de perder para o Knicks, e chega também a 25ª derrota,
O Lakers também tem a 25ª derrota, e com isso, essas duas equipes continuam ainda embaralhadas na possibilidade dessa briga do quinto lugar. O Suns se mantém a 2 derrotas do Lakers, os Warriors a 5, o Clippers a 7 e o Trail Blazers a 9. Né? Ou seja, poderíamos dizer no momento que, tirando aí o Suns, que está um pouco mais próximo, o Lakers tem aí uma garantia dessas 7 primeiras posições. É claro que eu não estou contando o Lakers em 7 para disputar play-in, de maneira nenhuma. Queremos o Lakers ali no mínimo na 4ª posição, para ficar gostoso e para ter mando de quadra. Porque a gente enfrentaria o 5º colocado, independente que fosse o Rockets, o Timberwolves ou os Nuggets, mas a gente teria o mando de quadra. Significa muito? Nos playoffs, talvez sim. Na temporada regular, nem tanto, porque o Lakers tem mais vitórias fora de casa. Aliás, empatou com a vitória de ontem. O Lakers tem mais, está empatado ali. Número de vitórias em casa, número de derrotas e número de vitórias fora de casa. O Lakers empatou. Então, o Lakers briga com o Nuggets nessa 5ª posição. Para mim, melhor dos mundos talvez seria o 4º. Mas vamos ver o que vem pela frente. Tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. O Lakers chegou à sua 63ª partida e faltam apenas 19 para terminar a temporada regular. Pessoal, estou encerrando aqui nossa gravação e a repercussão do jogo de ontem à noite entre Lakers e Indiana Pacers, e lembro para vocês que o nosso próximo encontro ao vivo é amanhã, por volta das 16h30, com Los Angeles Lakers e New York Knicks. Dessa vez não será no Garden, será na Crypto Arena, e vamos atrás da vingancinha, né? Porque perdemos para o Knicks lá no Garden, acho bom o Knicks perder para o Lakers na Crypto Arena para ficar gostoso. Pessoal, estou chegando por aqui e deixo para vocês um grande abraço, um ótimo sábado. Vamos aproveitar, vamos nos divertir, vamos dar uma moral para a família, porque não vivemos só de Lakers e muito menos, né, de virtualidade, né? Vamos ser mais acalorados, vamos nos unir com os colegas, com os amigos, com a família, para a gente poder cultivar, né, esse sentimento que está faltando bastante, sentimento de família, e muita paz, muita alegria para a gente, muita harmonia nesse sábado. Valeu, turma. Tchau, tchau. Aquele abraço.